Boa noite a todos. É com muito prazer que nós vemos que nós resistimos bravamente mais uma vez na luta pela chuva, né? Conseguimos mais uma noite até agora escapar dela. Nem uma noite ainda fomos impedidos pela chuva desde que começamos o Evangelho aqui fora. É interessante. Nós teríamos hoje a presença do Dr. Pessoa no estudo do Evangelho, mas ele ficou impossibilitado de vir por conta de problemas pessoais. Então nós vamos dar continuidade ao trabalho dele, quando ele busca sempre um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra fantástica que nosso querido professor Allan Kardec nos trouxe, codificando as informações do mundo espiritual para que nós pudéssemos compreender os ensinamentos do Cristo. Na doutrina espírita, nós buscamos a compreensão dos ensinamentos morais do Cristo. Ok? Então, da moral do Cristo não há o que se falar. Nós entendemos que as Escrituras se separam pelo Velho e o Novo Testamento. Não há o que discutir no Velho. O Velho Testamento é um ensinamento temporal para aquela época. O Novo Testamento, o ensinamento de Jesus, é atemporal. São para todas as épocas. E são estes os ensinamentos que os Espíritos trazem para nós. Nós escolhemos aqui o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª hora, e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, na hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo
queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dá a estes último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Isso está lá em Mateus 21-16, e na parábola do festim das bodas. Nós entendemos que a vontade de dar àqueles o mesmo salário, aqueles últimos, o mesmo salário dos primeiros, tem uma condicionante. E essa condicionante é a boa vontade. Não podemos imaginar que todos os trabalhadores de última hora irão receber o mesmo salário do que aqueles que começaram na primeira hora. Por lógica, podemos ver que algumas pessoas que desde cedo buscam a prática do bem, a caridade, conhecimento, elas estão um pouco à frente de nós que começamos na última hora. Estão um pouco à frente porque adquiriram o conhecimento e, em adquirindo o conhecimento, praticaram esse conhecimento, levando o bem, a caridade e o amor às outras pessoas. Nós, que somos os trabalhadores da última hora, começamos agora, mas iremos receber, pela justiça divina, as mesmas benesses daqueles que iniciaram no começo, desde que, com boa vontade, com fé, com muito trabalho, estejamos de acordo com a lei de Deus. Ora, é de pensar que seria injusto pagar as pessoas que trabalharam bem menos do que aqueles que trabalharam bem mais. Isto é porque nós temos como praxe levar os ensinamentos de Jesus à materialidade. Nós transformamos os ensinamentos do Mestre em ensinamentos para a vida material. E achamos que vamos receber essas benesses aqui na vida material. Ora, se os primeiros trabalhadores
levaram o dia todo para fazer um serviço. E os últimos, os trabalhadores da última hora, levaram apenas a última hora para fazer o mesmo serviço? Por que não faz jus, pela justiça, ao mesmo soldo? É interessante entender o que seria essa última hora neste ensinamento que não é material. Nós estamos vivendo no período da terceira revelação divina, que é o Consolador prometido por Jesus. Nós temos a primeira revelação, Moisés, o Deus único e os 10 mandamentos. Temos a segunda revelação, que é o próprio Mestre Jesus que nos traz a transformação daquele Deus perverso que castigava, Deus vingativo, um Deus de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça. E temos a terceira revelação, que foi prometida por Jesus como Consolador, que é a doutrina dos Espíritos. E é fácil analisar e compreender esse fato quando vemos que nenhuma outra seita, doutrina ou religião apresentou qualquer revelação divina. A doutrina dos Espíritos vem para nos mostrar o mundo espiritual, as leis que o regem, a capacidade de interferência entre o mundo encarnado, o mundo material dos encarnados e o mundo espiritual dos desencarnados, e as consequências morais desta interferência, tanto de cá para lá como de lá para cá. Uma grande revelação foi feita, quando nos mostra um novo mundo. E nós que nos encontramos nesse momento, buscando a prática destes ensinamentos, podemos nos considerar os trabalhadores de última hora, porque o planeta vive, nesse momento, o esterpor desta situação de provas e expiações, onde o desespero dos espíritos que sabem que não terão mais oportunidade de reencarnar na Terra, conseguem transformar o mundo num mundo de muita dor e sofrimento. As pessoas sentem muito isso e não conseguem entender como é que na véspera da melhora nós estamos numa situação bem pior. A decaída ética e moral do ser humano no mundo inteiro é notável, clara e bem nítida para toda e qualquer pessoa que se der o trabalho de pensar e analisar o que está acontecendo hoje no planeta Terra. Ora, estes espíritos que acham nessas pessoas terra fértil para produzirem a sua influência de forma que atrapalhe o máximo possível a evolução do planeta, nos prova claramente que estamos no limiar da transformação. Essa transformação do planeta se dá única e simplesmente pela transformação moral de seus habitantes. Não há como mudar o mundo sem mudar as pessoas que vivem no mundo. O mundo material modifica no seu clima, no seu ambiente,
Mas o que precisa modificar para melhorar é a moral das pessoas que o habitam. E nós precisamos encontrar, nesse momento, a força, a fé, a esperança de transformação para conseguirmos colaborar nesse processo. É esse o grande papel do trabalhador da última hora. Ora, entendemos que a transformação do planeta se dá em duas fases. Não temos como escapar dessas duas fases. Sabemos que o mundo material é um reflexo do mundo espiritual. Então não há como melhorar o reflexo sem melhorar aquele que está na frente do espelho. Então devemos entender que a melhora, a reforma, a transformação do planeta se dá primeiro no mundo espiritual. Obrigatoriamente. Jesus ensina que é necessário que haja o escândalo. É necessário que haja dor, é necessário que haja o sofrimento, porque ainda há devedores. É necessário que haja cobradores. Então esses espíritos que nos perseguem, que nos acompanham, que nos prejudicam, que nos odeiam, nossos adversários do passado, são apenas os nossos cobradores, que cobram, clamam por justiça e tentam praticá-la da forma que lhes convém. Então somos devedores, para isso, aos cobradores, para que a justiça divina seja concluída. Nada passará sem que a lei seja toda cumprida, nem um tio, nem um jota. Então, se há devedores, há cobradores. Se modificamos a nós, nos transformando, pagando essa dívida, deixando de ser devedores, não haverá necessidade de cobradores. Essa é a transformação do mundo. Quando os cobradores deixarem de ser cobradores. E como isso vai acontecer? Com o perdão. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminha com eles. Nós caminhamos com os espíritos, nos acotovelando com eles, lado a lado. Podem os espíritos influenciar em nossa vida? De fato, de sorte, que na maioria das vezes são eles que vos influenciam. Nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Nós nos acotovelamos com os espíritos em todos os locais, sem exceção. Em todos os locais, os espíritos estão presentes. Atraímos para junto de nós aqueles que sintonizam com os nossos pensamentos. Os nossos devedores, nossos cobradores, precisam entender que resolvemos pagar com amor e não com a dor. Entender que a nossa transformação moral é o nosso pedido de perdão. Que hoje não seríamos capazes de cometer os mesmos erros. Mas para isso precisa o trabalhador de última hora trabalhar essa última hora com sinceridade, com amor, com boa vontade. E esse trabalho não é braçal. Esse trabalho, ele é edificante, evangelizador, é elevação moral, é a busca pelo conhecimento, é a reforma íntima. Como vamos convencer alguém que matamos, roubamos, queimamos, destruímos a sua casa, a sua família, roubamos suas terras, seus bens?
que não faríamos isso novamente? É interessante entender que a máscara da sociedade desse momento não vale, porque eles estão em nossas mentes, eles estão em nossos pensamentos. Não há como escapar. Eles conhecem a nossa intimidade, a nossa intenção verdadeira. Por isso, vemos tantos nas reuniões mediúnicas e aqueles que já tiveram a oportunidade de participar, os espíritos perguntando: por que querem ajudar? Por que querem ajudar este assassino? Ele não se modificou em nada. Ele continua o mesmo. Os pensamentos íntimos continuam os mesmos. Recebemos do plano espiritual uma comunicação do nosso querido seu Léo, através da mediunidade do senador Cid Carvalho, em que ele dizia que, ao pensarmos uma situação, ela pré-existe. Allan Kardec fala das formas pensamento, que o pensamento é força. Então, nossos pensamentos demonstram quem somos de verdade, sem a roupa, sem a maquiagem, sem a máscara da sociedade. E essa libertação destes irmãos se dá pelo perdão mútuo. Porque se a justiça divina é perfeita e em algum momento causamos mal a eles, é porque eles também eram devedores. E nós éramos os cobradores. E assim as encarnações vão vindo e vão indo, e os períodos intervidas vão acontecendo, e nós vamos nos perseguindo mutuamente, numa grande corrente de ódio, rancor. É preciso que nesta última hora nós encontremos em nós a capacidade de perdoar e de pedir perdão com sinceridade, para que na hora da conversa com o nosso irmão desencarnado, ele entenda, através da sua própria percepção, que há sinceridade, que há a transformação moral, que há a busca pela revolução íntima, que abandonamos o eu velho e nascemos novamente em Cristo, que somos realmente merecedores do mesmo denário daqueles que começaram nas primeiras horas. Ora, é necessário que haja o escândalo. Mas Jesus completa essa frase dizendo: mas ai daquele por quem o escândalo vier. Nosso querido Chico, e a gente gosta de repetir muito esta frase, dizia, com certeza intuído pelo seu guia para essa missão específica, Emmanuel, que é muito melhor ser a vítima do que ser o algoz. Mas nós preferimos sempre os ais dos ensinamentos do Cristo do que as bem-aventuranças. Ninguém quer chorar, sofrer, ser aflito, ser injustiçado, ser perseguido. Nós preferimos o ai de nós que recebemos as recompensas aqui na terra. Nós preferimos os ais das facilidades que a condição da vida nos dá de esquecer que somos uma família. Que há pessoas que sofrem muito nesse instante ao nosso lado.
nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos, nossos ilustres desconhecidos, porque não lembramos do que fizemos no passado. Como vamos receber esse denário da mão de Jesus? Como vamos retornar à pátria espiritual, prestar contas desta última hora? Quando chegarmos lá e olharmos aqueles seres iluminados que começaram na primeira hora, que vieram junto com Cristo, que atenderam o seu apelo e o seguiram, como vamos olhar para esses espíritos iluminados se chegarmos lá sujos, escuros, gritando para ele os nossos pensamentos obscuros? Vamos passar vergonha. Então, para merecermos o salário de trabalhador da última hora, precisamos nos transformar em trabalhadores. E qual é o trabalho? Qual é a vinha? Quem é o patrão? Quem é que nos convida? Quem é que nos dá a oportunidade do salário? Ora, seu Léo dizia para nós que se chegasse aqui, nesse momento, um sheik árabe e dissesse: vou pagar $100 mil para você por dia, para você tirar a areia do deserto daqui, botar para lá e depois botar de volta, sem água para beber. Nós correríamos para dentro. Pensávamos nem duas vezes. No entanto, o Cristo nos oferece a eternidade de felicidade, para que demos os nossos momentos ociosos com amor, na prática do bem, e nós nos recusamos isto centenas de vezes por dia. Não aceitamos. Nós preferimos diminuir um pouco o salário, né? Para trazer para a realidade atual. Nós preferimos o ais das recompensas do mundo material. Nós dedicamos os nossos esforços praticamente de todo o tempo pelos bens materiais, nos esquecendo que não levamos nada de material quando retornamos à pátria espiritual. Nem a roupa, nem o corpo. Só levamos conosco o conhecimento e as consequências de nossos atos. Que salário queremos receber do Cristo? Qual é a vinha que Ele nos manda trabalhar? A humanidade, o próximo mais próximo, o lar redentor, a vizinhança, o vizinho chato, as pessoas que hoje vão dormir na chuva,
porque não tem teto, que vão ficar com frio porque não tem cobertor, que vão dormir com fome porque não tinham o que comer. As pessoas que estão nos hospitais sem saber que vão continuar vivos a noite toda, sofrendo dores terríveis. As crianças nos hospitais sem conseguir entender por que sofrem. Nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, lícitas e ilícitas, perdidos na vida, uma encarnação perdida. Nossos irmãos cristãos que pregam o evangelho diferente do Cristo, e como disse São Paulo, maldito seja todo aquele que ensinar um evangelho diferente do nosso, mesmo que seja um de nós, ou um anjo caído do céu, amaldiçoado seja. Aqueles outros nossos irmãos que caíram na ganância, no egoísmo, e se corromperam, prejudicando milhares de pessoas. Nossos irmãos que se encontram nos presídios, o inferno na terra. Quantas vinhas se apresentam para o nosso trabalho no bem, para nós, todos os dias. Nos sinais, nas calçadas, nos ônibus, no trabalho, na escola, na rua, em todos os locais. Quantos bons dias, boas noites, como você vai? Está bem? Nós demos hoje. Quantas preces nós fizemos nos últimos tempos que não foi dirigidas para o nosso próprio bem? Esta é a vinha que o Cristo nos convoca para trabalhar. Nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora, que recebemos todas as ferramentas para trabalhar, para arar, para plantar e para colher. Nós somos, pelo menos deveríamos ser, os cristãos verdadeiros. Deveríamos viver o Evangelho de Jesus. Deveríamos pautar a nossa vida nos ensinamentos do Mestre. Deveríamos substituir a nossa personalidade pela personalidade do Cristo. Quando conseguirmos isso, seremos merecedores do mesmo denário daqueles que começaram primeiro que nós. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos buscar um momento de harmonia em nossos corações. Aqueles que quiserem fechar os olhos, nós vamos fazer a nossa prece. Bom Jesus, querido Mestre, divino irmão, sabemos, bom Jesus, que estamos apenas no início da jornada. Não conseguimos ainda nem levantar a cabeça. Não conseguimos perceber os mundos, nos mundos
em que vivemos. Não conseguimos compreender. Ensinamentos belíssimos, profundos, que tu deixastes há poucos anos atrás. Não conseguimos absorvê-los, nem quando tu falava claramente e não por parábolas. Ainda estamos na infância, no pré-escolar. Mas de uma coisa já temos a certeza absoluta. Encontramos o caminho. E vamos trilhar esse caminho com todos os nossos esforços, buscando sempre a nossa melhora pessoal, a nossa evangelização, a nossa evolução espiritual, pela busca do conhecimento. Afinal, tu mesmo nos ensinou. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então é em busca desta liberdade, em busca desta evolução moral, em busca de recuperar o nosso livre-arbítrio absoluto, nós vamos trilhar com muito esforço, com muita fé, com sinceridade, enfrentando toda e qualquer dificuldade que se aparecer, na certeza absoluta que a cada queda tu estarás lá, com a mão estendida, para nos levantar e incentivar a continuar essa jornada evolutiva. Não somos tão fortes para não cairmos, mas também não somos tão fracos para continuar errando. Permite, bom Jesus, aos bons espíritos nos auxiliarem nesta jornada, fortalecendo a nossa vontade, nos mostrando sempre que estamos aqui é para servir e não para ser servidos. E assim, ao retornarmos à pátria espiritual, podemos encarar aqueles espíritos que foram ordenados a nos acompanhar, nosso guia, nosso mentor, nosso anjo da guarda. Encará-los de cabeça erguida, com a consciência limpa e com a certeza do dever cumprido, e receber deles o denário prometido. Que assim seja.